Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas questões. Primeiro, observando o seguinte: nas aulas anteriores, se você me seguir aí no YouTube, você observa que nós fizemos uma questão em que ele não dava necessariamente o valor do salário, por exemplo, do Francisco, né? E a questão é muito parecida com essa questão passada, só que ele não dava o valor do salário do Francisco. Ele dava simplesmente que o salário do Francisco ele gastou um terço em determinada coisa no dia, o restante em uma outra coisa e assim sucessivamente. Ele não falou no total. E eu ensinei um processozinho para você calcular o valor necessariamente do salário do Francisco e depois chegar a essa situação que nós estamos vendo aqui, ó. Então, se você observar, o que você vai ter aqui, ó? Questão da Bucete também diz o seguinte: Raimundo tem um trabalho de 180 páginas para digitar. Olha aqui a situação. Como ficou fácil agora, ó, 180 páginas para digitar. No primeiro dia, ele digitou um terço do trabalho, certo? No segundo dia, olha só, ele digitou um terço do que faltava. E no terceiro dia, ele digitou o restante. A pergunta é: quantas páginas Raimundo digitou no terceiro dia? Gente, nessa questão aqui, ela é bem mais fácil do que aquela questão do Francisco que nós temos aí também no canal da gente aqui do YouTube. Se você observar, ele já está te dando aí a quantidade de páginas, né? Então vamos tentar aqui armar essa questão. Primeiramente, qual é o total de páginas que o Raimundo tem que digitar? Ele tem que digitar 180 páginas. Então aqui é uma típica questão de resto. O que você vai ter? Primeiro dia, o que ele vai ter que fazer no primeiro dia? Ele vai ter que digitar um terço do trabalho. Qual é o trabalho? A digitação de 180 páginas. Então, no primeiro dia vai ser um terço de que de 180. Se você pegar 180 e dividir por 3, você vai encontrar o quê? 60. Então, olha só. No primeiro dia, o Raimundo digitou 60 páginas. Ora, se ocorreu aí o trabalho no segundo dia, nós temos o quê? O resto. O que falta para ele digitar no segundo dia. Então, você vai ter a quantidade total de páginas menos o que ele digitou no primeiro dia. 180 menos 60, você vai encontrar 120. Então, o Raimundo aqui, ele tem 120 páginas para digitar no segundo dia. Só que, no segundo dia, esse Raimundo, ele fez o quê? Só digitou um terço do que faltava. Então, você vai ter um terço. O que faltava para ele digitar? 120. Ou seja, no segundo dia, ele vai digitar um terço de 120. E 120 por 3 vai dar o quê? 40. Então, se você analisar com cuidado, no segundo dia, ele digitou 40 páginas, certo? E, evidentemente, sobrou um resto. Sobrou um resto por quê? Porque ele também digitou no terceiro dia. Então, você vai ter o que ele tinha, que eram 120 páginas para digitar, menos 40. Se você pegar 120 menos 40, você vai encontrar o quê? 80. Essas 80 páginas, pessoal, é o que ele falta digitar no terceiro dia. Então, no terceiro dia, ele tem que digitar o quê? 80 páginas, tá certo? Se ele tem que digitar 80 páginas, fica muito fácil você observar que a resposta da questão é a letra C de casa. Então veja bem, pessoal, interessante. Ele me deu o total de páginas. Se ele me deu o total de páginas, essa questão aqui ela é muito mais fácil de você calcular.
Então essa aqui é uma típica questão de fração, né? É uma típica questão de fração envolvendo o quê? Envolvendo resto, tá? Sempre, ou muitas vezes, essas questões caem em concurso. E aqui, nós fizemos, dentro do nosso canal, duas questões. Uma é que ele não te dá, né, a quantidade de trabalho, no caso seria o salário do Francisco, e essa questão que ele te dá a quantidade, já está te dando o valor correto para você vai fazer as divisões e tirar os seus devidos restos. Beleza? Então não esqueçam de estudar o assunto de fração, que é também um dos assuntos que mais caem dentro dos concursos que nós temos aí no nosso Brasil. Beleza? Pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser.